Você sabia que a família Addams foi criada em 1938 em quadrinhos? Não? Então, vem comigo que a gente vai saber um pouquinho mais sobre curiosidades da nova série da Netflix, né? Wandinha, e também sobre a família Addams. Então, vem comigo. Olá, que tal? Está bem? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é José e bem-vindo lá, Criações de Joias. Como eu falei no começo, de trazer novidades da série, né? Novidades não, curiosidades é o termo correto, da série Wandinha, que agora estreou agora na Netflix no dia 23, numa quarta-feira, e que muita gente tá comentando, muita gente gostou. Eu também gostei, então decidi trazer para vocês curiosidade, dando ali uma introduçãozinha para você entender do que eu tô falando. A série Wandinha vai contar a história da Wandinha, vai dar um ênfase na Wandinha, na adolescência da Wandinha, aonde depois que ela sai do colégio, ela estava num colégio normal, tradicional, junto com seu irmão feioso, até que ela quase mata um garoto, mas com motivo, mas quase mata um garoto. Então a Mortícia e o Gomes, né, o pai e a mãe dela, decidem colocar ela na escola Nunca Mais, que também foi uma escola onde os dois estudaram, que também já tem um passado, foi onde eles dois se conheceram. Então meio que é uma escola já lá da família Addams, já tem uma relação com a família Addams. Eles decidem colocar ela lá. No começo ela quer fugir, ela quer odeia a coisa, só que depois ela descobre que um mistério que tá acontecendo na cidade, que são mortes de algumas pessoas, que são feitas por um monstro. Então eu vou te dar esse spoiler. As mortes estão sendo feitas por um monstro. Porque tem uma cena específica em que o policial fala tipo assim: isso aqui não é coisa de ser humano, isso é coisa de um monstro. Eu olhei e fiquei tipo: ele não conhece caso de crime. Não, o ser humano é capaz de fazer coisa ruim tanto quanto aquele monstro, tá? Tipo, não devorar você, te arranhar todo, mas o ser humano é capaz de fazer coisa pior, né? Dependendo do ser humano, é capaz de fazer coisa pior. Mas esse não é o rolê é continuar aqui a introdução. Depois que ela descobre que mais ou menos esse monstro, o mistério, a coisa da escola ser destruída, pode ter o nome dela no meio, pode ser, vamos dizer, culpa dela, ela decide investigar esse mistério, investigar quem é o monstro, porque ela estaria envolvido com o monstro. E aí ela começa também a se envolver com os personagens da história. Além desse mistério, ela começa a se envolver ali com outros personagens. Começa ali até que ter um romancezinho, uma amizade. Ela começa a ter sentimentos que provavelmente ela não teria se ela tivesse em outra escola, né? Porque são pessoas mais semelhantes com ela, porque eram pessoas esquisitas, como eu falo, assim como ela. Então ela começa a se envolver, a se relacionar com algumas pessoas, rola romance, a gente chipa ela ali. Duas pessoas pra gente chipar. Tem um mistério, uma diferença ali no final. Mas a gente tem que. Eu tenho que deixar claro uma coisa: que não é tão grande mistério assim. Antes de acabar a série, bem ali no meio, mais pro finalzinho, eu já tinha descoberto quem eram as pessoas, porque tava muito óbvio. Mas é muito gostoso de assistir, então se você não assistiu ainda, vai assistir. É uma série muito boa. É gostosa de assistir, tem mistério, tem romance, tem aquele terrorzinho que não é muito meu universo, eu não gosto muito de terror, mas eu gosto de mistério e gosto de romance, então eu gostei da série por falar disso. E o jeito que ela é super engraçada de qualquer jeito, né? Ela tem um humor ácido que faz a gente ter vontade de rir toda hora, porque ela fala uma coisa muito óbvia. Coisas óbvias, mas que são engraçadas, que acabam se tornando engraçadas naquele momento ali que ela fala. Então, a gente vai falar sobre novidades. E assim como a gente fez no vídeo passado, que sim, gente, tem anos que eu tô aqui, que tem anos que eu apareço, que a B tava meio enrolada assim, mas voltei a aparecer. E decidi trazer curiosidade porque é algo que eu gosto, eu amo curiosidade de filme, acho que vocês possam também gostar. Por isso que eu decidi trazer e vou dividir, assim como eu dividi no outro, em tópicos, para você entender do que eu tô falando. O primeiro tópico é sobre a série mesmo, dando ênfase na série. A série foi feita, gente, em Romênia, que é conhecida como a Casa Drácula. Então, ela é uma cidade, pelo que eu vi, né? É uma cidade muito bonita, é uma cidade que tem muita coisa antiga, mas também tem algumas coisas modernas. E tem aquele lado sombrio que provavelmente precisava na série, porque a série tem esse lado sombrio, então tem esse rolê aí. Foi feito em 70 lugares diferentes na Netflix, então haja lugar. Bastante coisa. O carro que aparece lá na família
Adams, que é o carro da família Adams, foi feito por dois carros diferentes, foi feito com dois carros diferentes. E ele é meio inclinado, assim, sabe? Tipo, pra parecer que o tropeço, ou seja, o mordomo ali, o motorista, parecesse maior, porque o tropeço é muito grande, né, na história. Então, ele tinha que parecer maior. Eu achei essa história meio esquisita. Procurei, mas não achei nada, então provavelmente deve ser real mesmo. E provavelmente não é do jeito que eu tô pensando que esses carros foram feitos. Eu vi também na internet que tem uma cena específica em que a Vandinha tá contando que uma vez ela chorou e depois ela parou, ela não queria mais chorar na vida dela, que mostra ali a casa da família Adams. E diz que aquela casa foi feita com uma maquete. E não é uma casa de verdade, é feito com uma maquete e do ângulo ali parece uma casa grandona, gigante, mas na verdade é só o ângulo e é uma maquete. A série foi feita, né? O diretor é Tim Burton. Eu e as minhas facilidades não consegui falar um sobrenome de alguém, de um escritor maravilhoso, de um diretor maravilhoso, e eu não sei falar o sobrenome. Mas traduzindo. Pra quem não conhece Tim Burton, não sabemos falar o nome dele. Mas foi ele que é o diretor da Noiva Cadáver, que a gente ama, pelo menos eu amo. O Estranho Mundo de Jake, e mais alguns outros filmes aí, como aquele lá do Edna, Mão de Tesoura, eu acho que é seu nome, e vários outros ali. Lembrando de Tim Burton, eu lembro daquela teoria que dizem que os filmes de Tim Burton estão tudo conectados, sabe? Que cada um filme é conectado com o outro. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo. Eu trago um vídeo falando sobre essa teoria que envolve os filmes de Tim Burton. Pelo menos esses filmes da Disney, né? Os Noiva Cadáver, Estranho de Jake, Frankenstein. É algum desse rolê aí que dizem que são todos conectados, que são o mesmo personagem. Vamos por parte, né, gente? Vamos continuar. Tim Burton decidiu usar referências do Mario Bava, que é um roteirista muito importante italiano. Ele foi um roteirista muito importante na Itália, porque ele começou uma área, né? Ele foi ali um dos que começaram a área do Splash, que é um terror mais relacionado a muito sangue, a sair muito sangue dos personagens e coisas desse universo. O monstro, né? O monstro que aparece na tela, né? É um esboço do Tim Burton. Então, eles usaram o esboço do monstro para fazer o design gráfico, vamos assim dizer, do monstro. Então, o monstro é do Tim Burton. E já deu um ênfase em falar que o monstro é extremamente feio. Mas no começo até tá, tipo assim... quem sabe ele é bonitinho. O dele não parece tão feio. Aí depois que você começa a ver o monstro inteiro, você acha o monstro extremamente feio e fala, se eu visse um gorro desse, eu sairia correndo o mais rápido possível, porque dá muito medo. Mas no começo eu achei bonitinho. Vou ser sincera em dizer isso. Esses bolsos também é mostrado lá no filme, ou dizem que foi mostrado na série. Eu não consegui achar porque é muito desenho, não dá pra encontrar. Mas dizem que tem um esboço na série esse esboço que foi feito pelo Tim Burton na série. Então, o esboço original tem lá na série, no galpão do Charles, onde ele desenha e pinta o monstro. Falando agora sobre o figurino. O figurino da diretora lá é inspirada no filme Os Pássaros, né? Da protagonista do filme Os Pássaros. Então, ele também é um filme de terror. E é bem semelhante mesmo as características físicas. Físicas não, né? Do figurino dela, da diretora. Estilo mais socialite, mais chique. Levando em conta que todos os outros meninos do colégio se vestem mais com roupas mais escuras, com roupas mais desse estilo. Ela veste com roupas mais formais. Lá, o primeiro figurino que a Wandinha usa na série, né, é o famoso vestido da família Addams, né? Ou melhor, o vestido da Wandinha, não da família Addams, sim da Wandinha, em que ela tá usando aquele vestido com aquela gola branca. Então, foi meio que continuou aquele figurino como uma forma de homenagear a Wandinha antes da ação sobre figurino que a gente tem.
é que a Colin, né, eu não vou falar sobre o nome dela, porque se eu não consigo falar do Bunton, eu vou falar o dela, não vou conseguir. Então a Colin, que é a figurinista lá e que fez vários outros figurinos de outros filmes aí, como Alice, se eu não me engano ela fez Alice, e também outros figurinos bem desses estilos assim. Ela decidiu usar a moda pra escolha da figurinha da Wandinha e também de alguns outros personagens. Ela decidiu usar mais a moda de rua, vamos dizer. Uma moda mais da rua, mais cultural, levando em conta ali as comunidades. É uma moda com um nome bem específico, mas sem brincadeira é em inglês e eu sou péssima com inglês. E além disso, também para a escolha ali dos figurinos, principalmente da Wandinha, ela usou de exemplo a Billie Ocean, né, aquela cantora Shiva. Não só ela, mas algumas outras, mas bem mais a Billie Ocean. Agora falando sobre a trilha sonora, né, do filme. A trilha sonora foi feita por Danny Elfman, que já faz alguns filmes que já trabalhava ali com o Tibunto, então a série foi a trilha sonora foi feita por ele, que já é conhecido do Tibunto. O Danny, né, que é o compositor, ele também usou de referência os desenhos, não sei como que ele foi usar de referência um desenho, mas ele usou de referência o desenho do Charles Adam, que foi o criador da família Adam, para fazer também ali a trilha sonora, que é curiosidade interessante você saber, né, que assim tá correndo em todo lado, eu já vi, que a professora Ruiva, que aparece lá no filme, né? Que meio que tá sempre ali no redor de todo mundo, principalmente da Wandinha. Ela é Christina Ricci e foi ela que interpretou a Wandinha, filme da família Addams, a 1 e o 2, em 1961, que é bem conhecido, a gente conhece muito. Nós conhecemos, não, eu não conheço muito. Eu não me lembro muito disso, porque é 1900 e pouco. Mas ela interpretou interpretou a Wandinha na família Addams e agora ela tá fazendo parte de outro universo, vamos dizer, da família Addams. Então é muito bom ver isso e ver como que ela coisou. E ela disse que gostou muito de interpretar e que ela não quis, né, nem o Tibunto e nem ela quis saber como que acontecia isso, com medo de não fazer com que a série fosse algo semelhante, muito parecido com a família Addams. Eles queriam trazer ali um tom diferente, um tom mais, vamos dizer, na nossa época, mais da nossa geração, sabe? Pra não parecer a família Addams de lá, e sim for a família de Addams daqui. Então, quero saber de vocês que assistiram lá a família Addams de 1900 e pouco, e agora a Wandinha, vocês sentiram essa diferença tão grande e não gostaram por isso? Ou vocês gostaram mesmo sentindo essa diferença tão grande? Então, comenta aqui embaixo, eu quero saber. A escola, na verdade, a escola, nunca mais, foi inspirada o nome, né, pelo menos da escola, foi inspirada em um poema chamado O Corvo, que falava sobre esse universo de você ser excluído por você ser considerado esquisito. Bom, a mãozinha que fica lá no filme, que às vezes tá muito mais engraçado do que muitos personagens do filme, aparece mais também do que outros personagens do filme, é uma mão de verdade, não é uma mão cenográfica. É uma mão feita por uma pessoa de verdade, que é feita por Vitor, que é um mágico. E o Tibunton fez muita questão que fosse uma mão de verdade, porque a mãozinha é muito importante pra Wandinha, né? Ela é o mais próximo ali da família dela, mais próximo da família, e de muita importância na história. Ela, todo momento, tá sendo super importante na história. E você viu, né, a reação da Wandinha quando aconteceu aquilo com a mãozinha. Então, a mãozinha era o mais próximo que ela tinha naquele colégio. E ficou muito bom de ver, porque esse mágico, o Vitor, foi maravilhoso, porque a mãozinha tem personalidade sendo uma mão. Sendo uma mão, ela tem mais personalidade que muita gente da série. Tipo, incrível. E pra fazer isso, né, gente, ele teve que vestir o macacão azul no corpo inteiro, porque o macacão azul ia conseguir, vamos dizer, apagar na edição do vídeo. E ele teve que ficar em posições extremamente ruins pra poder ficar a mão, só a mão dele, além do fato de que teve que fazer maquiagem e tudo mais, aumentar
cortar e colocar coisas assim, como forma de fazer com que a mão ficasse uma mão só mesmo, né? Podemos ter uma segunda temporada e explicar da onde veio essa mão? Seria ótimo. Explique aí a história da mão, porque seria ótimo. Agora vamos para algumas curiosidades da Jenna Ortega, que foi a que fez a nossa querida Wandinha, que interpretou perfeitamente bem. Ela contou em uma entrevista que ela também fazia autópsia com animais que apareciam mortos no quintal dela. Que é algo bem esquisito, eu vou deixar claro. Mas parece muito com a Wandinha, então foi bem escolhida a Jenna Ortega nesse ponto, porque ela parece fisicamente ali com a Wandinha, com a caracterização e tudo mais. E também ela tem esse teor de parecer muito desse universo de terror e gostar desse universo de terror. Mas eu vou ser sincera que eu achei extremamente esquisita essa coisa de autópsia. Porque eu me lembrei de que muitos serial killers amavam fazer isso, tá? Serial killers, psicopatas. Esse canibal aí que todo mundo tá assistindo a série agora, ele fazia muito isso, tá? Então, lembrei disso e fiquei tipo... não gosto muito, tá? Não gosto. Eu não assisti a série, mas ela teve uma importância porque ela teve uma relação muito próxima com o serial killer. Era uma adolescente e tudo mais, muito próxima do serial killer. Ela também fez Pânico 5, que é aquela básica história do cara que usa aquela máscara. Gente, eu só lembro de Pânico, aquela versão mais engraçada, sabe? Aquela versão besta, mas bem engraçada. Eu lembro desse Pânico, o resto eu nunca assisti. Filme de terror não é muito meu universo. Mas ela também fez outras coisas que não é só terror, né? Ela fez Jenny é Virgem. Ela fez a Jenny Nova. E ela também fez Irmã do Meio, se eu não me engano. Mais ou menos assim, que é um filme da Disney. A Cristina Rossi, que eu acabei de contar pra vocês, que era a antiga Wandinha, diz que a atuação da Jenna está maravilhosa. E agora a gente já assistiu, a gente pode falar que tá mesmo. Agora o nosso tópico é sobre a família Addams. Então, se você já gostou desse vídeo, ó, dá sua curtida, não esqueça de dar sua curtidinha, pra eu seguir sabendo se vocês gostaram do conteúdo, porque assim eu faço mais vídeos sobre a família Addams, sobre a série Wandinha, que eu achei o máximo e adoraria fazer mais vídeos sobre. Agora vamos falar sobre algumas curiosidades envolvendo a família Addams. A família Addams foi construída, né, foi feita por, como eu falei, Charles Addams, tipo família Addams. Então, o nome dele, o sobrenome dele, ele usou pra fazer a família. Ele publicava numa revista, ele publicou em uma revista durante 50 anos, até a morte do seu criador. Então, até a morte dele, ele publicava nessa revista, e era publicada todo dia na quarta-feira. E é até engraçado, porque o nome da Wandinha, gente, se você perceber, não aparece Wandinha, é Wednesday, que é, eu não sei se fala assim porque é em inglês, que é quarta-feira. Então o nome dela foi escolhido por causa que ele publicava toda quarta-feira. Mas também dizem que ele escolheu esse nome porque tem um poema em inglês que diz que a personalidade da criança era escolhida mais ou menos ali pelo dia da semana que ela nascia. Então, Wednesday seria quarta-feira, e quarta-feira, segundo esse poema, é quando nasce a desgraça. Então, bem parecida com a Wandinha neste ponto, né? E falando ali da Wandinha, a Wandinha só veio aparecer em 1940. A revista ali, que eram feitos em quadrinhos, que era publicado no jornal/revista, iniciou em 1938. Entretanto, Wandinha só apareceu em 1940, que foi 2 anos depois, e nem foi, tipo, apareceu como filha da família Addams. Ela só apareceu em uma cena pequena em que ela tava pulando corda e a família Addams chega. Nesse caso, a família não, os dois, porque não era uma família ainda. Era só a Mortícia e o Gomes, e ele vê ali a Wandinha. Mas na verdade não é nem explicado o que a Wandinha é. Então só em 1944, né, 4 anos depois desse aparecimento, que ela é vista e ela é meio que publicada, entre aspas, ali, como filha da Mortícia e do Gomes. E ela também é apresentada junto com o Feioso, em que ela tá conversando com a Mortícia, falando que o Feioso fez tal coisa. E aí ela fala que ela tem que revidar. E aí começa essa brincadeira ali dos dois
dessa briguinha ali dos dois, de um ficar brigando com o outro, muito mais ela batendo em Feioso que Feioso batendo nela em si. Falando também em Feioso, nessa briga dos dois, ela tinha uma boneca, ou ela tem uma boneca, ou tinha uma boneca favorita dela, que era uma boneca decapitada, uma boneca assim, pescoço, que foi o Feioso que arrancou o pescoço dela como forma de, né, brigar, uma forma de entrar nessa briga que os dois tinham. Falam também, mais ou menos ali, sobre a Wandinha. A Wandinha também tinha uma aranha favorita. Ela criava a aranha e ela tinha essa aranha favorita. Que é uma coisa que a gente vê lá na série, que ela conta pra Andy que mataram uma aranha dela e fizeram ela ter que assistir. E que, né, percebe o quanto a Wandinha é traumatizada por isso. Também descobrimos também que além das visões que ela tem no filme, que leva a acontecer tanta coisa na série, né? Eu tô falando filme como se fosse filme, assim, série. A gente também descobre que ela tem meio que um superpoder ali na força. Porque lá no filme 2, acho que é Família Adams 1 ou Família Adams 2, eu não sei exatamente, ela dá um super golpe no pai dela, mostrando que ela tem muita força, que ela tem meio que uma super força. Além dela ser ótima no que ela faz, porque ela dá uma surra naqueles três caras, e podia ter dado mais. Podia ter dado mais? Podia ter dado mais. Quem sabe podia ter dado no padrãozinho, como eles falavam no filme, que não é tão padrão assim, né? Então é isso, gente. Essas são as curiosidades que eu tenho sobre. Então, gente, essas são as curiosidades que eu tenho sobre a série Wandinha, que eu gostei muito, que vale muito a pena você assistir. E depois as curiosidades, melhor ainda, você pode ir assistir, porque eu tenho que você vai gostar muito. Quero muito a segunda temporada e também quero fazer um vídeo sobre a segunda temporada aqui no canal. Mas se vocês gostarem desse, né, gente? Quero falar sobre a série mais, quero falar mais sobre o que eu achei e algumas perguntas que não foram respondidas na série, que pode ser respondida na segunda temporada. Como eu falei, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, comentar o que você achou da série, o que você achou do vídeo, que eu quero saber. E hasta luego!